Malaquias capítulo de número 1, versículo 6. Os irmãos podem ler? O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o meu testemunho? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Amém. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite, e foi escrita pelo profeta Malaquias aproximadamente 397 anos antes de Cristo. Então Malaquias, ele é um dos profetas que vai ter o seu ministério profético após o cativeiro da nação de Israel. Os irmãos que conhecem o Antigo Testamento sabem que Israel pecou contra Deus, e Deus julgou Israel, e através da Babilônia Deus fez com que Israel ficasse 70 anos em uma terra a qual não pertencia a eles. Eles foram escravos. Só que passados 70 anos, Deus tira eles da terra de escravidão. E isso é feito através de Ciro. E isso acontece dentro da Bíblia Sagrada, no ministério do profeta Ageu, no ministério de Zacarias, no ministério de Josué, sendo o sacerdote, e no ministério de Zorobabel, como governador da cidade de Jerusalém. Então eles voltam do cativeiro, e tudo isso que acontece nesse período é um período de aproximadamente 60 anos. Depois desse período, nós passamos a entrar no período de Esdras e Neemias. Então o povo já passa um período de 60 anos após o cativeiro. Então o povo agora se estabelece na terra que Deus tinha dado a Abraão. Só que agora eles precisam voltar do zero. E quando eles voltam do zero, eles vão tendo várias dificuldades no meio do caminho. E por isso Deus levanta os profetas, para que os profetas animassem eles. Então os profetas animam eles, mas quando o profeta acaba o seu ministério, eles desanimam. E é o que acontece após a morte de Ageu e após a morte de Zacarias. O povo começa novamente a se corromper. O povo volta a fazer aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Então Deus levanta Esdras, Deus levanta Neemias, e eles começam a fazer uma reconstrução. Eles começam a incentivar o povo, para que o povo viesse adorar a Deus novamente. O povo volta a adorar a Deus. Só que Neemias, que foi o último ministro de Deus antes de Malaquias, ele morre, e o povo já está um pouco disperso. Então Malaquias, ele vai assumir o seu ministério profético agora com um povo que está distanciado de Deus, para um povo que não segue mais a lei mosaica da forma que seguiu quando saiu do cativeiro. Um povo que está mais duro de ouvir a palavra de Deus do que o povo que veio do cativeiro, porque o povo estava com o coração mais aberto e era mais fácil de Deus trabalhar. Então passaram 70 anos e este povo foi vendo as dificuldades e foram desanimando. Então quando Deus usa o profeta Malaquias ele não está falando para um povo crente. Ele não está falando para um povo que está com a sua fé elevada. Muito pelo contrário, o profeta Malaquias, ele está falando para um povo cético. Ele está falando para um povo que recebe o nome de povo de Deus, mas não acredita no Deus que eles carregam o nome. Então a Bíblia vai nos dizer que Deus levanta o profeta Malaquias
Malaquias. E Deus vai trazer uma advertência a este povo. Deus vai trazer uma correção a este povo. E Deus vai começar no livro do profeta Malaquias dizendo da seguinte forma: porque aquele povo, eles estavam tão distantes de Deus, tão céticos em relação a Deus, tão distante dos projetos de Deus e tão sem enxergar a Deus, que eles começaram a dizer: olha, Deus não nos ama, Deus nos abandonou, Deus nos tirou da Babilônia e nos trouxe para essa terra, mas essa terra não é fértil, não prospera. Então eles vão entrar com essa indagação, e Deus vai responder essa pergunta a eles, porque eles falam: olha, Deus não nos ama. E agora Deus vai usar o profeta dizendo: olha, assim diz o Senhor, eu sempre os amei. E Deus, no Antigo Testamento, a prova lícita que Deus sempre amou a nação de Israel, porque Deus escolheu a nação de Israel. Deus guiou a nação de Israel por um período de anos no deserto, e Deus nunca deixou faltar pão. Quando eles pediram carne, Deus deu carne. Quando eles pediram água, Deus deu água. No deserto a roupa não envelhecia, o sapato não rasgava, Deus aquecia eles no frio, Deus fazia com que eles não passassem calor à noite. Então Deus provava constantemente o amor deles para com Israel. Só que agora este povo fala assim: olha, o Senhor não nos ama. Então Deus se ira, por causa que Deus tirou eles da Babilônia, colocou na terra e prometeu abençoar. E agora eles falam: olha, Deus não nos ama. E Deus se ira com aquilo. Então a primeira queixa que Deus ele vai fazer é que eles não reconhecem o amor de Deus. Então Deus está falando: olha, vocês não reconhecem o meu amor. Então agora Deus vai prosseguir dizendo: vocês falam que eu não amo vocês, mas eu digo que eu amo. E eles perguntam: de que maneira você nos ama, Senhor? Então observa que é um povo que está cético. Deus fala: olha, eu amo vocês. Já havia provas no passado do amor de Deus, mas eles falam: olha, de que forma você nos ama? Porque eles precisavam ver o amor de Deus. Então Deus vai provar para eles de que forma Deus os ama, dizendo: não era Esaú irmão de Jacó? Eu todavia amei Jacó e rejeitei a Esaú. E Deus vai provar de que forma Deus amou Israel e Deus rejeitou a Esaú. E Deus não vai provar no passado, Deus vai provar agora no presente. Porque quando eles foram levados cativo, a nação de Edom, que é a nação de Esaú, eles não auxiliaram Israel, e eles ajudaram os babilônicos. E agora Deus vai falar: vocês querem que eu provo o meu amor por vocês? Agora eu vou mostrar para vocês. Então Deus fala: olha para as montanhas de Edom, vê se as montanhas de Edom não estão devastadas. Porque quando Israel voltou para a terra que Deus prometeu, sabe o que Deus fez? Se o meu povo está voltando, eu vou punir aquele que machucou ele. Então Deus começou a punir Edom quando Israel voltou do cativeiro. E Edom começou a ter várias quedas. E Deus falou: olha, vocês querem que eu prove que eu amo? A partir do momento em que vocês pisaram na terra, a nação que se levantou contra vocês, eu comecei a abater. E a Bíblia mostra que Deus vai falando a respeito de Edom, dizendo: olha, pode olhar para as montanhas, pode olhar para as cidades de Edom, se estão edificadas, foram todas destruídas. E eu vou provar o meu amor por vocês da seguinte forma: ainda que eles tentem edificar novamente a cidade de Edom, eu vou derrubá-la. Então Deus fala: eu amo vocês. Então Deus está dando uma prova do amor deles. Então Deus se queixa
Porque uma nação que foi privilegiada, uma nação que foi resgatada de um cativeiro, uma nação que Deus prometeu prosperar, uma nação que Deus falou, é a menina dos meus olhos, se volta para Deus e fala, olha, você não nos ama. E agora Deus se queixa, se entristece e se revolta exatamente por causa disso. Sabe o que acontece quando nós estamos em período de dificuldade e falamos, Deus não nos vê, Deus não nos ouve, Deus não nos ama, Deus é injusto para conosco. Deus olha do céu e fala, quantas vezes eu já te livrei, quantas vezes eu já dei vitória, quantas vezes no passado você precisou e você não consegue enxergar. Quer uma prova? A Bíblia vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco através de Jesus Cristo que morreu por nós. Então ninguém aqui pode indagar que Deus não ama, porque Deus se ira quando o homem fala que Deus não tem amor pelo homem, porque Deus ama o preto, ama o branco, ama o rico, ama o pobre, ama o crente, ama o que está lá fora, porque Deus, Ele é o Criador. Glória a Deus. Então Ele se ira com essa nação e Ele fala, não, agora eu vou me levantar e vocês vão ouvir. Eu amo vocês, demonstrei isso no passado e está aí a prova física. Vocês estão vendo a nação de Edom está sendo derrubada exatamente por causa de vocês. Então eu sempre os amei. E agora Deus vai prosseguir e agora vai se passar para a segunda queixa de Deus, porque Deus vai trazer uma advertência e Deus vai se queixar do povo, porque o povo estava desprezando o amor de Deus, o povo estava fazendo pouco caso do amor de Deus. Então Deus se levanta e fala, olha, vocês estão fazendo pouco caso do que eu fiz por vocês. E agora Deus vai prosseguir na sua segunda queixa, e a segunda queixa aqui é o texto a qual nós lemos. E o texto vai nos dizer da seguinte forma: o filho, ele honra o seu pai, e o servo honra o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? E se eu sou senhor, onde está o temor que me deve? Então agora, Deus, ele se volta agora para os sacerdotes da nação. E Deus fala, olha, se eu sou pai, e a Bíblia diz que o filho deve honrar o pai. O princípio do Antigo Testamento era honrar o pai. O pai é aquele que cria, o pai é aquele que sustenta, o pai é aquele que guarda. Então Deus, ele falava, eu criei vocês, eu guardei vocês, eu protegi, eu sustentei vocês, e cadê a honra que vocês me devem? E Deus fala, se eu sou o Senhor, cadê a obediência que me é devida? E agora, quando Deus se queixa de ser pai e não ser honrado, de ser Senhor e não ser obedecido, agora eles vão dizer no que eles estavam desprezando o nome do Senhor. Então Deus fala, olha, eu sou pai, mas vocês não me honram. Eu sou Senhor, mas vocês não me obedecem. E agora o povo fala, em que nós não estamos te honrando? Em que nós não estamos te obedecendo? E agora Deus vai falar para os sacerdotes, os servos, os ministros do altar, o que é o que nós somos diante de Deus. Somos sacerdotes diante de Deus. Todo mundo que está aqui é ministro diante de Deus. Então agora Deus se levanta e pergunta, olha, vocês estão me honrando? De forma nenhuma. Estão me obedecendo? De forma nenhuma. E ele se vira e fala, de que maneira nós não estamos honrando o Senhor? De que maneira? E Deus vai falar, vocês estão trazendo comida impura para o meu altar. Então Deus vai falar para a nação da seguinte, sabe o que vocês fazem? Sabe de que forma vocês não me honram? Quando vocês vêm e não trazem a comida devida
para o meu altar. O que Deus ele quer dizer com isso? O objetivo do sacerdote era chegar e apresentar a melhor oferta diante do altar de Deus. Ele deveria apresentar um cordeiro puro, sem mancha, sem rúcula, sem mácula, um cordeiro perfeito diante de Deus, para que o momento em que ele se dobrasse diante de Deus, Deus olhar do céu e receber o sacrifício. Agora Deus fala assim: você está trazendo algo impuro diante do meu altar. Então ele fala: vocês ainda falam o que vocês estão fazendo? Vocês estão trazendo algo impuro diante do meu altar. E Deus me trouxe aqui nessa noite, através dessa palavra, como profeta de Deus, para falar para a igreja quantas coisas impuras têm sido colocadas diante do altar do Senhor, quantas coisas que não são lícitas ao reino de Deus têm sido colocado no altar, e nós estamos aplaudindo, nós estamos assistindo de camarote, e Deus está desagradando disso. Quantos ensinos antibíblicos nós permitimos, quantas heresias têm sido permitidas diante dos nossos altares, e Deus olha do céu e fala: olha, eu quero derramar fogo, eu quero derramar glória, eu quero derramar poder, mas o altar está sujo, está contaminado, está cheio de inovações, está cheio de evangelhos que não são bíblicos. E Paulo fala: se alguém pregar outro evangelho que não seja esse evangelho, seja amaldiçoado. Não suba na casa de Deus, no púlpito, e venha pregar mensagens de autoajuda, mas pregue que Jesus salva, pregue que Jesus liberta, pregue que Jesus batiza, pregue que há um céu preparado para nós. Glória a Deus. Porque Deus está cansado de ver essa ladainha, esse cuspe teológico que há nos nossos púlpitos, de quem prega mais, de quem faz mais, de quem é melhor, de mensagens superficiais, porque o evangelho por si só é o poder de Deus para trazer salvação pura. Então Deus fala: olha, o mal de vocês é trazer comida contaminada para o meu altar. Então Deus se queixa disso. Eles falam: olha, o que nós estamos fazendo? E Deus fala: olha, vocês estão trazendo comida contaminada para o meu altar. E agora Deus vai progredir dizendo da seguinte forma: vocês trazem comida contaminada, e mesmo assim pergunta: em que estamos desonrando a Deus? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Então, quando você vem aqui ao culto e você não prega o evangelho, você não vive o evangelho, você está desprezando Deus. Porque aquele que rejeita as minhas palavras, o Senhor diz: eu o rejeitarei. E agora Deus vai mostrar o nível que os servos dele estavam naquela ocasião, dizendo da seguinte forma: na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal nenhum. Agora, na hora de trazerem animais aleijados, doentes, como oferta, vocês também não veem mal nenhum. E agora Deus vai falar: tentem oferecê-lo de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Sabe o que Deus está dizendo? Que nós, como cristãos, nós nos preparamos de uma forma inadequada para Deus. Deus está dizendo que a nossa vida é a oferta. E para pensar de que forma você veio cultuar Deus hoje, de que forma você veio cultuar Deus ontem, de que forma você veio cultuar Deus antes de ontem, que tipo de oferta você é. Porque para vir para a igreja você não se preocupa em se santificar,
você não se preocupa em orar na sua casa, você não se preocupa em louvar, você não se preocupa em dar um bom testemunho, você não se preocupa em se purificar, mas você chega aqui de qualquer jeito e quer servir. E acha que Deus é obrigado a receber qualquer coisa. É isso que Deus está dizendo. Olha, na hora de vir servir, vocês vêm de qualquer jeito. Vai pregar, não se prepara para pregar. Vai louvar, não se prepara. A Deus dá graça na hora. E cadê a preparação, a oração, o jejum? Cadê a dedicação para o reino de Deus? Então observa que tudo que se vai fazer para Deus exige perfeição e dedicação máxima, porque Deus é merecedor de tudo. E Deus fala para eles: olha, na hora de fazer para mim, vocês estão de qualquer jeito. Mas na hora que o governador chega, eu quero ver se vocês vão apresentar qualquer coisa. Eu quero ver na sua empresa, se você for chamado para algo, se você vai fazer de qualquer jeito para ser mandado embora. Eu quero ver se na faculdade você vai apresentar um trabalho de qualquer jeito para chegar lá e receber nota ruim. Porque para Deus tem que ser de qualquer jeito. Porque a gente tem que chegar aqui e achar que o culto é só um culto. Nós vamos para a igreja hoje. Se Deus fazer, fez. Se não fazer, não fez. Não estou nem aí. O que Deus quer de nós é que nós tenhamos com o melhor. E Deus se queixa, porque Deus fala: vocês chegam de qualquer jeito e acham que eu tenho que abençoar vocês. Deus fala: se vocês honram os homens, os governadores oferecem o melhor, não deveriam oferecer também o melhor para mim? Então Deus fala: olha, vocês tentam me apaziguar com isso, mas isso não vai me apaziguar. E sabem o que os sacerdotes eles ainda faziam? Eles iam ofertar como se aquilo fosse uma obrigação. Então o que acontece? Eles iam só por ir. Não iam porque o coração estava voltado a Deus. Eles iam porque era costume. Então tem pessoas que vêm para a igreja no século 21 porque acostumaram a estar aqui. Tem amizade, é só domingo. É bom vir para a igreja, é só domingo. Vamos lá espairecer a mente, ouvir uma palavra de ânimo. E Deus falou: olha, vocês se acostumaram com isso. A vida de vocês agora é isso. E eles iam além, porque tinham alguns que até se revoltavam ofertando ao Senhor. Sabe o que significa isso? Tem pessoas que vêm para a igreja e elas só reclamam. A palavra foi dura, uma cantou desafinado, passou do horário, mas o culto acaba, fica lá até 11 horas da noite lá fora conversando. Então chega aqui e reclama de tudo. Só não adora a Deus, mas reclama de tudo. E isso acontecia com os sacerdotes. E agora Deus vai falar: olha, quando vocês trazem animais, vocês trazem eles roubados, aleijados, doentes, e oferecem sacrifício. Vocês acham que eu devo aceitar isso? De forma alguma. E Deus vai falar: maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo, e depois sacrifica para mim um animal defeituoso. Sabe o que acontece? O que Deus quer dizer com isso? Tinha pessoas que chegavam lá, tinha um animal bom e falava: não, eu vou sacrificar a Deus. Só que depois ele olhava e falava: não, esse animal é muito bom, vou sacrificar a Deus não, vou sacrificar o pior, deixa lá, deixa o bom para mim. E Deus fala: olha, maldito o homem que engana falando que vai fazer e não faz. Quantas pessoas dentro da igreja falam: Senhor, eu vou evangelizar, principalmente agora no final de ano que vai surgir os políticos. Esse ano eu vou ser mais crente, esse ano vai ser aquela coisa, eu vou jejuar, vou orar, vou me santificar. Mas na hora que é para orar, para jejuar, para santificar, ele não faz.
Então Deus fala: olha, maldito o homem que promete dar uma coisa e chega aqui com a oferta e dá outra. Então, se você falou que vai fazer, meu irmão, para Deus, faça. Se empenhe. Se falou que vai fazer, cumpra aquilo que você colocou no seu coração diante de Deus. Sabe por quê? Porque Deus chateava-se com isso. Deus estava chateado. Você acha que quando você fala que vai fazer uma coisa e não faz, Deus fica feliz? Deus não fica. Porque o jeito de Deus te abençoar era aquele. Porque o jeito de você crescer era aquele. O jeito de você evoluir é aquele que você parou. Então você entra na condição de homem que começa a reter as bênçãos de Deus. E agora, Deus vai continuar dizendo a eles da seguinte forma, aos sacerdotes, para que eles dessem ouvido à voz do Senhor, e para que eles se dispusessem a ouvir a voz do Senhor, senão Deus puniria eles. E agora o capítulo de número 1, o versículo de número 7, Deus vai dizer: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da tua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Sabe o que significa isso? Como cristão, nós temos a palavra de Deus, e o que se espera de nós é que nós venhamos depositar essa palavra em outras vidas. Isso é o que Deus espera de nós. Então por isso que aqui fala, olha, porque nos lábios do sacerdote deve estar o conhecimento, e da sua boca as pessoas esperam a instrução da lei. Então Deus espera que nós, como cristãos, nós sejamos testemunhas de Deus. Nós transmitimos a palavra de Deus para os outros, porque Deus nos chamou para isso, porque nós somos sacerdotes de Deus, a fim de ministrar as bondades de Deus para aqueles que estão lá fora. Então Deus não espera nada além de nós, a não ser de que nós façamos isso. Então por isso que Deus se queixa deles e se entristece, por causa que o objetivo é que eles pregassem a palavra, e eles não faziam isso. E sabe, quando nós fazemos as coisas, nós vamos, nós buscamos, queremos de Deus, Deus espera que nós façamos para Ele, como sacerdotes, e Deus espera que nós instruamos as pessoas. As pessoas esperam instrução do cristão. As pessoas esperam a palavra. Às vezes você está ali no seu trabalho, às vezes você está na rua, está andando, a pessoa espera que você, como crente, traga uma palavra que transmita vida e luz. Então esse é o objetivo de ser cristão. Então por que Deus se queixa desse povo? Exatamente por causa desses motivos. E se a gente olhar e parar para pensar, será que Deus não se queixa da gente? Às vezes a gente sai daqui e não tem uma palavra para transmitir para ninguém. E isso não é dever só do pastor, só de quem prega. Isso é dever de todo salvo, de transmitir a palavra do Senhor. Então Deus, Ele se queixa com esses homens, exatamente por causa disso, porque eles não estavam dando ouvido à voz do Senhor. Então Deus se queixa a eles, porque eles não estavam sendo fiéis a Deus. E agora Deus vai se queixar daquela nação, porque eles estavam na condição de servir, mas não estavam servindo. E se não estavam servindo bem, eles acarretariam várias consequências a eles. E a queixa que Deus traz aqui é uma queixa por causa do pecado deles chegarem diante da casa de Deus de qualquer jeito. Porque eles chegavam e não estavam nem aí. Ouviam a palavra, mas não estavam nem aí. Deus exortava, mas não estava nem aí.
Então a Bíblia fala que um abismo chama o outro abismo. E Deus vai se queixar deles porque, por causa da falta de santidade deles, eles começaram a adquirir vários pecados. E um dos pecados que Deus se queixa deles cometerem é que agora, esses homens, eles não estavam mais honrando a aliança celestial e também eles não estavam honrando a aliança terrena. Então, acima de Deus, só está a família. E o que acontecia? A família estava sendo destruída. E Deus se queixou deles exatamente por causa que eles estavam desvalorizando algo que para Deus era de suma importância, que era a família. Então agora no capítulo de número 2, Deus vai falar: outra coisa vocês me fazem, enche de lágrimas o altar do Senhor, choram, gemem, porque Ele já não dá atenção a vocês e às suas ofertas, e nem aceita ela com prazer. E vocês ainda perguntam por quê. Então eles perguntavam: olha, a gente vê, e Deus não ouve, Deus não faz, Deus não opera. Então eles estavam se queixando. Só que Deus tinha uma queixa maior. E Deus fala: sabe por quê? Porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira e a mulher do seu acordo matrimonial. O que eu falei? Deus se queixa primeiro do compromisso dele, que eles estavam quebrando. E agora Deus se queixa que eles estavam quebrando o maior compromisso que Deus firmou na terra, que era o casamento. O que acontece? O povo estava pecando tanto, tão desvirtuado, que eles começaram a pegar mulheres pagãs. Eles começaram a pegar mulheres estrangeiras. E o que acontecia? A nação começou a se prostituir. A nação começou a ter várias ruas, várias cidades, para diversas situações praticamente pornográficas. E o que acontece? O povo começou a ceder aquilo. E o que aconteceu? Agora os homens começaram a se divorciar das mulheres da sua mocidade. E Deus fala: olha, eu estou revoltado por causa de vocês, exatamente porque a prostituição tem entrado dentro do meio da nação. O que acontece? Nas nossas igrejas, estamos desvalorizando a presença de Deus, estamos desvalorizando a santificação, a oração, o jejum, a palavra de Deus. Tem no meio o gospel, tudo que é tipo de entretenimento, menos a palavra de Deus que cura, salva, transforma. O que acontece? O diabo começa a entrar, e quando o diabo começa a entrar, a família começa a ser destruída. Observe o que tem acontecido dentro das igrejas: é marido traindo mulher, mulher traindo esposo. Observe. E Deus usa o profeta para falar conosco, exatamente porque se Deus está falando isso, é porque no nosso meio está tendo. É porque no nosso meio pode ter alguém aqui, que você está aqui, mas na sua casa você está fazendo uso de pornografia. Na sua casa você está desvalorizando a sua mulher, o seu esposo. Você está cobiçando aquilo que não é seu. E Deus está falando: toma cuidado. Toma cuidado. E agora Deus fala da seguinte forma: eu me queixo. Por quê? Porque o cara que era velho e tinha casado com a mulher, agora ele fala: essa mulher está velha demais, vou caçar uma novinha. E ele ia e procurava nova. E a lei não dava respaldo para isso. A lei só dava respaldo para uma outra mulher se a outra fosse estéril. Não tinha respaldo. Só que agora eles vão contra ele e falam: não, a gente pode pegar qualquer mulher, a gente pode trocar. Só que o pior não era isso.
ele trocava a mulher, e Deus vai falar que ele violentava a outra. De que forma? Abandonava ela de malicuia, sem nada. Isso que estava acontecendo. Então Deus se queixa exatamente por causa disso. Por isso que o texto de Malaquias vai falar: eu, o Senhor, odeio o divórcio. Então Deus não é a favor de que o homem e a mulher que se firmaram uma aliança, eles se separam. Então hoje em dia, dentro das nossas igrejas, tem surgido uma doutrina ali: se não dá certo, tem que separar. Se não dá certo, tem que orar, tem que passar por psicólogo, tem que tentar de todas as formas e tem que permanecer, porque aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Então você que está aqui, não fica arrumando desculpa para largar sua mulher, não. Você que está aqui, não fica arrumando desculpa para largar o seu esposo, não. O que falta é você se entregar no altar de Deus. O que falta é você conhecer a Deus e Deus transformar a sua vida. Então Deus fala com eles desta forma. E agora eles vão dizer da seguinte forma: Deus agora vai falar com ele: olha, vocês dizem que eu tenho cansado vocês e que vocês se têm cansado com as minhas palavras. Então agora o texto vai dizer, capítulo de número 2, versículo de número 17: vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Então aqui eles arrumavam lá argumento para dizer: olha, Deus não nos ama. Só que Deus fala: como eu não amo vocês? Já provei de diversas formas. Quem não ama eu são vocês, porque vocês não dão menor, vocês não me glorificam. E agora Deus faz outra queixa a eles, dizendo: olha, vocês são infiéis. E Deus fala, e eles falam: o que nós somos infiéis? E Deus fala: vocês são infiéis porque vocês firmaram uma aliança, mas vocês não querem permanecer nessa aliança. Então observa que são coisas que são mais atacadas no nosso dia: a fé e a família. E Deus usa o profeta para falar conosco, porque será que como está a nossa vida? Será que como nós vamos para a igreja? Como está a nossa família? Como está a nossa casa? Será que eu amo a minha mulher da forma que eu amava quando casei com ela? Então isso é interessante o que o profeta fala. E agora o profeta vai dizer: olha, Deus vai dizer: olha, vocês estão me cansando com esse assunto de vocês. Vocês querem argumentar de qualquer forma, quando vocês estão errados. E Deus vai dizer: ó, vocês estão me cansando. E eles vão dizer: olha, como nós temos cansado? E Deus vai dizer: vocês ainda perguntam, quando dizem: todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles. E também quando perguntam: onde está o Deus da justiça? Então agora Deus se queixa por quê? Porque esses homens estavam indagando a Deus em várias questões que Deus não tinha nada a ver com isso. E agora eles falam: olha, nós temos uma reclamação a mais, Deus. Por quê? Porque você apoia quem faz a maldade. Então eles acusam Deus de estar do lado de quem pratica o mal, porque quem faz a maldade é bom aos olhos de Deus, e Deus se agrada deles. E eles perguntam: onde está a sua justiça, Deus? De que forma você é justo? Porque tem tantas pessoas que chegam e falam: olha, eu só recebo mal, as coisas ruins só acontecem comigo. Mas tem pessoas que é de mau caráter, de mau índole, e essas pessoas prosperam. Deus não é justo. Isso não é justo, aquela famosa frase: isso não é justo. Então eles começam a questionar a justiça de Deus. E Deus vai falar: olha, já estão perdendo a paciência. Esse povo é terrível. E Deus vai falar: olha,
Agora vocês vão ver. Já que vocês estão falando que eu não sou justo, então vocês vão ver. Eu vou enviar o meu mensageiro, que vai preparar o caminho diante de mim. Então, após o meu mensageiro, virá o Senhor, o qual vocês esperam, o Senhor da justiça, o qual vocês acham que não sou eu. Eu vou enviar este Senhor. O que Deus está dizendo aqui profeticamente, que Ele enviaria João Batista, e depois Jesus viria, o Senhor que eles esperavam da justiça. Só que agora Deus vai falar: vocês querem justiça? Então tranquilo, eu vou preparar o caminho e vou mandar o Senhor da justiça. Se você está falando que eu não sou justo, então eu vou mandar a justiça. Então Jesus vai vir como essa justiça. Só que agora Deus vai falar para ele: mas quem vai suportar o dia que ele vai vir? Eu vou mandar, ele vai vir. Só que quem vai conseguir aguentar o dia que o Senhor da justiça ele vier? E aqui não está falando quando Jesus veio para morrer. Aqui está falando quando Jesus vier buscar os seus. Então aqui agora o profeta está dizendo: já que vocês estão falando que eu não sou justo, eu vou enviar o Senhor que é justo, o qual vocês desejam. E quem vai poder suportar o dia que ele vir? Será que vocês estão preparados para o dia que ele vir? E agora ele vai falar: olha, quem ficará de pé quando ele aparecer? Será que vocês vão conseguir ficar de pé diante dele? Porque ele será como fogo de olives. Então quando ele vir, será como fogo. Por isso que a Bíblia diz que toda obra vai ser passada no fogo, e toda aquela que for feno, palha, toda aquela que for prata, ela vai perecer. Só a obra que for feita diante de Deus vai passar. Então ele vai ser como olives, e ele vai provar tudo. Será que vocês vão suportar? Ele vai ser como o lavandeiro, que tem o sabão e limpa, e não vai passar ninguém que estiver sujo. Será que vocês estão prontos para isso? O povo estava questionando Deus: Deus nos ama, Deus é injusto, Deus não nos ama, Deus é isso, Deus é aquilo. E eles falam: se você não é injusto, se você é justo, deveria agir a nosso favor. E Deus fala: eu sou injusto? Então se prepara, que eu vou mandar a justiça. Só que vocês estão preparados? Então fala que ele se assentará como um refinador de prata, e só vai passar aquilo que for bom. E agora a palavra vai dizer: assim Deus trará juízo. Então virei a vocês trazendo juízo. E a Bíblia vai nos dizer que agora Deus fala, e quando ele trazer juízo, ele vai testemunhar contra os feiticeiros, ele vai testemunhar contra os adúlteros, ele vai testemunhar contra aqueles que juram falsamente, ele vai testemunhar contra aqueles que exploram o trabalhador, contra aqueles que oprimem os órfãos e as viúvas, e contra aqueles que oprimem os estrangeiros. E por último, Deus vai falar: e aqueles que não têm respeito por mim. Então observe que Deus fala: olha, se eu sou Pai e Senhor, onde está a minha honra? Onde está o respeito que me é devido? E agora eles vão falar da seguinte forma: Deus convida eles para se voltarem a Deus. Então Deus fala: olha, se voltem novamente para mim, abandonem esse mau caminho, e eu me voltarei para vocês. E eles vão falar: olha, de que forma nós temos que voltar, se nós somos servos do Senhor? E lembra que Deus falou que amava eles e provou que amava eles no passado e no presente? Então eles falam: olha,
De que forma nós devemos voltar? Prova que nós devemos voltar para os nossos caminhos, em quem nós abandonamos o Senhor. Dá uma prova, porque aquele povo era cético, terrível. Então, se eles precisam de uma prova física, que eles tinham abandonado ao Senhor, Deus fala: olha, vocês ainda me perguntam que vocês me abandonaram. Vocês me abandonaram nos dízimos e nas ofertas. Lembra no começo? O que era o dízimo e a oferta? Era um cordeiro que eles tinham que trazer sem rúcula, sem mancha, sem mácula diante do Senhor. Eles não estavam trazendo um cordeiro imperfeito. E agora eles falam: olha, Senhor, prova que nós abandonamos o Senhor. E Deus fala: está aí os dízimos e as ofertas que vocês não trazem de forma devida. Isso prova que vocês me abandonaram. Voltem para mim. Então, o que Deus quer nos dizer nesta noite? Nós queremos várias provas de Deus. Só que muitas das vezes a verdade é que nós, como cristãos, abandonamos a Deus. E Deus, através do profeta, nessa noite nos convida para que nós venhamos nos voltar a Deus. E de que forma se volta a Deus? Trazendo o seu dízimo e a sua oferta. Não é o seu dinheiro, irmão. O dízimo e a oferta é você dentro desse contexto aqui. É claro que implica isso também, mas o dízimo e a oferta é você, é a sua santidade, é o seu sacrifício. Não venha para a casa de Deus de qualquer jeito, mas venha puro, venha santo, santifique-se na sua casa já, porque às vezes você vem aqui, mas você vem como aquele cordeiro impuro, como aquele cordeiro aleijado, como aquele cordeiro doente, cheio de prostituição, cheio de carrapicho, cheio de mundanismo. Mas Deus te convida nessa noite: se volte para mim, se volte para mim. Sabe por que isso é importante? Porque agora Deus vai falar para eles da seguinte forma: se vocês acham que isso é inútil, vocês estão pensando de forma equivocada. Porque Deus vai falar para eles da seguinte forma: chegará o dia em que eu escolherei um tesouro especial para mim. E nesse dia, no dia em que o Senhor agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal, e eu terei compaixão deles, como o pai tem de um filho. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, a diferença do que serve e daquele que não serve. Então Deus convida o povo, por quê? Porque Deus vai falar para eles: chegará um dia em que vocês vão ver a diferença do justo e daquele que não é, daquele que serve e daquele que não serve. E esse dia vai chegar, irmãos. Esse dia vai chegar. Por isso que Deus convida você a vir para o culto de forma diferente, a tratar a fé de forma diferente, a tratar a vida cristã de forma diferente. Porque o Evangelho não é brincadeira, irmãos. A salvação não é brincadeira, irmãos. Jesus está às portas e Ele vai separar o bode das ovelhas, irmãos. Ele vai separar o que serve, o que não serve. Uns vai para o céu e outros não vai para o céu, irmãos, infelizmente. E o profeta Malaquias vai dizer isso, dizendo da seguinte forma, para a gente encerrar aqui: pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como a palha. E aquele dia que está chegando atará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Então qual é o lugar onde tem fogo? É o inferno. Então
Deus fala que aquele que não estiver enquadrado na palavra dele, infelizmente, vai ser levado para o inferno. Irmãos, o inferno não é um lugar que foi feito para mim e para você. O inferno é um lugar que foi criado para Satanás e os seus demônios. Deus preparou o céu para nós. E essas palavras podem soar meio que duras, mas a Bíblia fala que Deus, Ele corrige, Ele repreende todos que Ele ama. Então, se Deus nos trata de forma, às vezes, um pouco dura, não é porque Deus quer o nosso mal. Muito pelo contrário. É porque Deus nos amou de uma tal maneira que morreu por nós. E Ele quer que onde Ele está, nós venhamos estar também. Então esse é o objetivo. E esse profeta escreveu para este povo que estava cético, que estava servindo de forma errada ao Senhor, que estava desenfreado em prostituição. Mas esse profeta anima eles dizendo que Deus vai trazer um dia o julgamento, e todo aquele que foi justo, Deus vai recompensar. E Deus em Cristo abençoe os irmãos, né?